Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Vamos falar hoje sobre o período dos juízes em Israel, o período dos juízes que em seguida entrou o período dos reis de Israel. Nós vamos contar parte da história fazendo um resumo sobre os livros de 1º e 2º Reis, que fala da história dos reis de Israel. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. O período dos juízes em Israel foi uma época marcada pelo círculo contínuo de apostasia, opressão estrangeira e arrependimento e libertação divina após a morte de Josué, que liderou os israelitas para a terra prometida. As 12 tribos de Israel enfrentaram um período significativo para se estabelecerem como uma nação coesa. Durante esse tempo, não havia um governo centralizado ou um rei soberano, mas sim um líder local estabelecido como juízes que surgia em resposta às crises e necessidade específica do povo. Estes juízes eram frequentemente levantados por Deus para liderar Israel em batalha por inimigos externos ou para resolver disputa interna. No entanto, o livro de Juízes revela um padrão de comportamento entre os israelitas caracterizado pela desobediência da lei de Deus e pela idolatria. Como resultado, o povo muitas vezes sofria em mãos de nações vizinhas que os oprimiam, como os filisteus, os moabitas e os amonitas. A transição para a monarquia em Israel foi motivada em parte pela instabilidade política e militar que resultou do sistema de liderança dos juízes. A liderança descentralizada dos juízes provou ser insuficiente para unir as tribos de Israel e enfrentar as crescentes ameaças externas. O povo de Israel começou a demandar um rei para governá-lo, a fim de fortalecer a sua posição política e militar. É neste contexto que a história de Saul e Davi, apesar de estar detalhada no livro de Samuel, surge como um prelúdio para o livro dos reis. A ascensão de Saul como o primeiro rei de Israel e a sua subsequente queda, juntamente com a ascensão de Davi como seu sucessor, estabelece as bases para o período monárquico que é detalhado no livro dos reis. A história de Saul e Davi ilustra os desafios enfrentados por Israel durante a sua transição para a monarquia. As implicações militares e políticas para essa mudança de governo. Ao entender esta história, os leitores são preparados para entender e compreender as complexidades do governo monárquico e as dinâmicas políticas e espirituais que moldaram a história de Israel durante esse período crucial. A narrativa da escolha de Saul como o primeiro rei de Israel é um dos momentos mais marcantes e significativos da história bíblica. Saul, um jovem benjamita de origem humilde, não era um que buscava a realeza ou que estava preparado para assumir um papel tão importante. No entanto, o
curso da sua vida mudaria drasticamente após um encontro crucial com o profeta Samuel. Samuel, um dos principais líderes de Israel na época, foi escolhido por Deus para ungir um rei para Israel, pois o povo teria demandado um líder humano para governá-lo, seguindo o modelo de outras nações ao redor. Samuel, entanto, foi escolhido por Deus para ungir o novo líder. Encontrou-se com Saul. Saul, um jovem pastor de gado, foi escolhido por Deus para ser ungido como rei de Israel. Essa unção por Samuel simbolizou a escolha divina sobre Saul, conferindo-lhe autoridade e responsabilidade para liderar o povo de Israel. Este ato de unção foi um momento de grande importância espiritual e também política, marcando o início de uma nova era para Israel. Os primeiros anos do reinado de Saul foram caracterizados por desafio e provações, mas também por vitórias significativas, especialmente contra os filisteus, os principais adversários de Israel. Na época, sob a liderança de Saul, o exército de Israel conseguiu conquista militar notável, incluindo batalhas cruciais que garantiram a segurança e a estabilidade do reino. As vitórias de Saul sobre os filisteus não apenas reforçou a sua posição como rei, mas também elevou a sua reputação entre o povo de Israel. Sua habilidade e coragem no campo de batalha ganharam admiradores e seguidores, consolidando a sua autoridade e legitimidade como líder de Israel. No entanto, apesar das suas conquistas com os militares, os primeiros anos de governo de Saul foram marcados por desafios internos e externos, incluindo conflito com outras nações e tensões dentro do seu próprio governo. Inicialmente, Saul desfrutou de um relacionamento respeitoso com Samuel, o profeta e juiz de Israel. No entanto, esta relação começou a deteriorar na medida em que Saul começou a demonstrar desobediência às instruções de Deus transmitida por meio de Samuel. Um dos conflitos mais notáveis entre Saul e Samuel ocorreu quando Saul agiu impossivelmente e ofereceu um sacrifício a Deus sem aguardar a chegada de Samuel, como esse havia instruído. Samuel confrontou a Saul pela sua desobediência e explicou que a sua precipitação e a falta de confiança em Deus resultaria em consequências sérias para o seu reinado. Este incidente marcou o início de uma série de confrontos entre Saul e Samuel, nos quais Saul frequentemente resistia ou ignorava os conselhos de Samuel e a advertência do profeta. Além dos conflitos com Samuel, Saul também enfrentou um desafio com o povo de Israel. A sua liderança foi testada por ameaças externas, como os ataques dos filisteus e por tensões internas entre as tribos de Israel. Em várias ocasiões, Saul teve dificuldade de unir e liderar
efetivamente o povo de Israel, resultando em instabilidade política e social. A desobediência de Saul às instruções divinas foi um tema ocorrente no seu reinado. Em várias ocasiões, ele escolheu seguir os seus próprios desejos e intuições. Sua desobediência mais notória ocorreu sobre uma campanha militar contra os amalequitas, quando Saul falhou em destruir completamente tudo que Deus havia ordenado, optando por poupar o rei Agade e as suas melhores ovelhas e bois. Essa desobediência reputou em uma severa repreensão de Samuel e no anúncio de que o reino seria tirado de Saul e seria dado a outro. O declínio espiritual e emocional de Saul tornou-se cada vez mais evidente à medida de que o seu reinado progredia. Esse desafio prenunciava as dificuldades duras que Saul enfrentaria como rei de Israel e lançaria as bases como a ascensão de Davi como seu sucessor. Amigos e irmãos em Cristo, vemos que o preço da desobediência aos conselhos e às ordenanças de Deus é prejudicial para a vida cristã, para o ministério cristão, ou para a sua vida espiritual, social e familiar. É melhor obedecer do que sacrificar. Portanto, todos que desobedeceram às ordenanças de Deus pagaram alto preço e não tiveram sucesso no seu reinado ou ministério. Portanto, é necessário que observamos bem os sinais e a palavra de Deus para seguirmos em obediência, para fazermos aquilo que é a sua vontade. Não adianta, amigos, querermos dar uma mãozinha ou facilitar as coisas pelo nosso próprio querer ou pelo nosso próprio pensamento, da maneira em que achamos certo, conforme diz a palavra de Deus, que os pensamentos de Deus não são igual aos nossos pensamentos. Nós somos limitados, mas Deus pensa profundo. Deus é conhecedor de todas as coisas. Não adianta queremos fazer um jeitinho para facilitar as coisas, mas deixa Deus dar as ordenanças, basta nós seguirmos com obediência, simplicidade, humildade e caminhando da forma a qual Deus manda. Sempre Deus está levantando um dos seus para aconselhar, advertir e exortar, para livrarmos de cairmos em algo errado. Portanto, o melhor é obedecer. Foi esse o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha e valeu!